Vídeo 143. Aqui estamos na Barra Sul de Balneário Camboriú. Aqui é ponto obrigatório para quem vem turistar. A foto no logo também é obrigatória. O teleférico. E hoje o dia está simplesmente excepcional, né? Aqui são marinas novas que estão sendo criadas. E voltando à nossa história. De novo, em Lisboa, as mentes brilhantes dos meus amigos, então, tiveram a feliz ideia de montarmos uma barraca e vender lanches num jogo de futebol muito importante que ia ter no estádio do Benfica, né? Era um jogo, se eu não estou enganado, Benfica e Porto, né? E era um jogo clássico, né? Tinha a ver com os campeonatos de lá. Não sei se era a final, eu sei que era um jogo muito movimentado no estádio do Benfica. O Didio e o Ícaro, aqueles que tinham a Kombi de lanche, já iriam para o estádio, né? Porque eles sempre faziam esse tipo de evento com a Kombi deles, né? Então, as mentes brilhantes acharam que nós poderíamos multiplicar bastante o nosso dinheiro montando uma barraca de lanches próximo ao estádio. Eu não achei aquela ideia muito brilhante, né? Que um evento parecido, eu e o Rick tínhamos feito, também ideia do Rick, uma festa em Porto Alegre, antes de irmos para Portugal, para multiplicar o nosso dinheiro, e na verdade foi uma festa em que nós só pagamos para os outros se divertirem e diminuímos ainda o dinheiro que nós tínhamos para levar na viagem, né? O mar está cheio, né? Então eu não esperava muito dessa festa, né? Em Lisboa agora, eu achava que o resultado seria o mesmo da festa de Porto Alegre, né? Mas o Saulo e o Alan estavam muito entusiasmados, né? Porque nós tínhamos pouco dinheiro para viajar, né? E a ideia de multiplicar aquele dinheiro
várias vezes entusiasmou a todos, né? O combinado naquele final de semana do jogo era, enquanto eu, a Giovana e a Tayane iríamos no supermercado comprar pães, carnes, refrigerantes, cervejas, tudo que fosse preciso para trabalharmos, o Alan e o Saulo iriam providenciar madeiras, lonas para nós montarmos a nossa barraca. Era um bando de louco, né? Nós não tínhamos nada para fazer o suposto evento, né? E naquele dia era um sábado e chegava um rally europeu em Cascais, né? Ou melhor, se eu não me engano, era em Estoril. É ao lado de Cascais, né? Teríamos aquela chegada do rally e eu, como gostava sempre da velocidade, eu uni o útil ao agradável, né? Eu combinei com a Giovana e com a Tayane de irmos até a chegada do rally e depois passarmos no supermercado em Cascais, né? E foi o que fizemos, né? Vimos os carros de competição chegarem, tinham os grandes campeões da época, que eu não me recordo mais quem eram, então nós presenciamos a chegada ali dos vencedores e depois passamos no supermercado, compramos tudo e ainda na volta, no meio do caminho, naquelas praias entre Lisboa e Cascais, paramos ainda para jantar num restaurante, né? Paramos ali, jantamos, bebemos alguma coisa e voltamos para Lisboa já num horário um tanto tarde, né? Acreditando que o Saulo e o Alan tinham ido até as proximidades do estádio do Benfica e tinham feito a barraca, né? A nossa surpresa foi que eles não tinham feito nada, né? Ou seja, eu tinha feito todo aquele deslocamento, tinha comprado tudo com o meu dinheiro e não foi pouca coisa, né? Porque foram carnes, bebidas, né? Carvão para assar as carnes, era muita coisa, sal, temperos, tudo. Nós não tínhamos nada para fazermos montar aquela barraca de lanches, né? E o Saulo e o Alan tinham ficado no nosso apartamento, brincando, fazendo bobagens e não tinham se interessado em procurar nada, né? Claro que eu, como sempre que corro para tudo, né? Peguei o carro da Giovana e fui atrás de uma geladeira que eu sabia que tinha sido jogado fora ou jogada fora num trajeto que eu sempre fazia em Lisboa, né? Colocamos a geladeira no teto do velho Toyotinha e depois eu sabia de uma poltrona jogada em outro terreno, colocamos a poltrona
no capô do Toyotinha, o que me cobria praticamente toda a visão para dirigir, né? E depois no porta-malas enchemos de madeiras, né? As madeiras sempre tinham jogadas nos arredores de Telheira Sul, né? Como Telheira Sul era um bairro novo, né? Então estava todo em construção, aqueles restos de madeiras estavam por todos os cantos, né? Voltamos ao apartamento e enquanto as meninas preparavam e temperavam as carnes e colocavam as bebidas para gelar, nós fomos até as proximidades do estádio montar a nossa barraca. Aquilo parecia um bando de louco, né? Eu, o Saulo e o Alan montando uma barraca no meio de vários vendedores ambulantes que já existiam nesses eventos, né? E eram eventos onde os lugares eram marcados, né? Por exemplo, o Didio e o Ícaro já tinham um local para colocar a Kombi deles, né? O que não acontecia conosco, né? E nós conseguimos lá, no meio dos portugueses, um cantinho e começamos a enterrar estacas, pregar madeiras, colocar aquela geladeira como freezer, montar uma grelha para assar as carnes com pedras e com a grade que arrancamos de trás da geladeira. Eu tinha uns rolos que eram para embrulhar materiais que eu usava nos eventos do O Boticário, e aqueles rolos que eram papelão, material resistente, nós usamos para forrar a nossa barraca, e daí nós estávamos com o nosso ponto no estádio do Benfica, né? As torcidas começavam a chegar em quantidade, boa parte da torcida vinha do Porto, eram ônibus e ônibus e ônibus chegando, e mais as pessoas dos arredores de Lisboa que vinham para aquela partida. E o Saulo e o Alan ficaram controlando o nosso ponto enquanto eu corria atrás das outras coisas no nosso apartamento, né? E já madrugada alta eu consegui um local onde se vendia gelo, fui atrás de gelo, enchemos aquela geladeira e ali estava pronto o nosso freezer, né? Todas aquelas barracas de lanches começavam a fazer fogo e era uma fumaceira sem tamanho, né? E os torcedores se acumulavam em grande quantidade, né? E já começavam a consumir em torno daquelas barracas, né? E na nossa barraca, já nós fazendo a nossa fumaceira e assando as nossas carnes, ninguém não chegava nem próximo a nós, né? E aquilo ali começava a nos preocupar, porque os portugueses, em geral, lotavam todas as barracas e ninguém era capaz de passar nem próximo a nós. Este vídeo eu encerro aqui. Valeu!